Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. E vamos falar com o nosso colunista de toda semana, o professor Wagner Ribeiro. Oi, Wagner, bom dia. Ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom Bom dia, dia, Wagner. Marilu. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, vamos aproveitar aqui já a reportagem do Paulo Motorim, com narração de Nara Lacerda, sobre o decreto do governo, né, sobre o licenciamento de obras e atividades em cavernas. Inclusive, ontem o presidente Bolsonaro falou sobre esse decreto, defendeu, né, esse decreto que aprova aí a construção de empreendimentos considerados aí de utilidade pública nas cavernas, e ele diz o seguinte, olha, tem até uma fala aqui, esse decreto chama-se Decreto das Cavidades. Se tem buraco de tatu aqui, se tem distância de 10, 20 metros, não pode fazer nada. Então, não pode fazer nada no Brasil todo. Nós amenizamos essa questão aqui para o Brasil poder crescer, pô. Essa é a fala, né, do presidente da República sobre, enfim, esse decreto, né, que permite, né, obras em cavernas. Inclusive, ele deu essa declaração no YouTube, numa página aí bolsonarista, citando, inclusive, uma manchete da Folha de São Paulo. Enfim, ele disse que esse decreto vai ajudar muito Minas Gerais. Como é que você viu, enfim, essa declaração e tudo mais, né? Essa possibilidade de fazer obras em cavernas? Veja, mas a única diferença é que se você enfiar o pé num buraco de tatu, você pode torcer o pé, machucar o joelho, enfim. Mas se você mexer numa cavidade sem estudo, você pode ter um desastre muito sério, né? Que é justamente o teto ceder, e não são, infelizmente, raros os acidentes que ocorrem. Recentemente, inclusive, uma equipe de bombeiros, né, foi vitimada em treinamento em função dessa ação. Então, estamos falando de uma situação completamente diferente, onde, mais uma vez, o presidente mostra não apenas o desconhecimento, como também essa mania que ele tem de fazer piada e chacota de situações muito sérias, né? Nós estamos falando aí, além do interesse ecológico e ambiental que é central, de uma situação de segurança também, né? Nós sabemos já que já há registros, né, por exemplo, de cavidades que sequer são conhecidas, que são descobertas a partir de um evento, infelizmente, às vezes, catastróficos. Então, nós não temos nem mapeamento ainda detalhado de todas as cavernas que ocorrem no Brasil. Essa seria, digamos, a primeira ação, né? E depois, quando a gente vai analisar o decreto, que é muito preocupante, Marilu, a classificação que eles criaram, né, de maior ou menor restrição, ela não está estabelecida ainda, né? Ele deu 90 dias para o Ministério de Meio Ambiente, junto com o Ministério de Infraestrutura e de Minas e Energia, elaborar, definir quais são os conceitos que vai ser norteador, né, para que o empreendedor possa, eventualmente, sugerir algum tipo de ação. E o mais assustador, Marilu, é que ele assume claramente no decreto que o empreendedor pode mudar o status de uma caverna. Isso é assustador, quer dizer, então ele joga realmente na mão da iniciativa privada qualquer tipo de classificação, de análise e mudança do critério, inclusive, à luz do que ele chama lá de novos fatos e coisas dessa ordem. Enfim, o fato novo para se analisar a caverna é sempre a ciência, né? É sempre identificar quais são as espécies que lá vivem, identificar o interesse geológico, né? Identificar, muitas vezes você tem ali a ocorrência de minerais absolutamente raros, né? Tem vai para falar tudo, como é que forma isso tudo, daria uma belíssima aula de mineralogia, inclusive, não é o caso de comentar aqui, mas o resultado sempre, além de tudo, é belíssimo, né? Então você pode, sim, ter algum uso dessas cavernas, sempre com cuidado, sempre monitorando, para evitar acidentes, mas, enfim, isso tudo está em risco agora, à luz desse decreto. E há uma questão também, que agora um dos entrevistados apontou, que é muito séria, né? Nós podemos também, ao ingressar nessas cavernas, né, especialmente aquelas que estão com alto interesse de preservação, que, portanto, são menos visitadas, ter contato com novos patógenos, né? Eventualmente, morcegos que vivem nessas áreas podem, eventualmente, transmitir um novo vírus, né? Algo que nós não temos contato ainda, e a partir daí criar uma nova pandemia. Então, ele está mexendo, na verdade, não é num vespeiro, né? Mas é num universo desconhecido ainda, e isso pode gerar problemas de várias ordens. Então, é de fato um absurdo que esse tipo de decreto surja sem nenhum tipo de discussão e que claramente atende um segmento da sociedade, que é o segmento da mineração.
Tato e Wagner, com a desculpa, né, de uma obra como utilidade pública. Então, o que é considerado utilidade pública, né, para o governo? Como você falou, utilidade pública, nesse caso das cavernas, é não mexer nas cavernas, né? Claro, sem dúvida, mas já tem temos várias razões para não mexer nessas cavernas, né? A principal é justamente a instabilidade que geralmente o entorno da área oferece, né? Isso já é algo, de fato, analisado, conhecido, um risco geológico, geotécnico. Acabou de ocorrer, infelizmente, esse episódio dramático lá em Capitólio. Nós vamos continuar mexendo com situações de fragilidade, de situações de risco geológico, não me parece adequado, né? Além de tudo, a gente tem, como eu estava comentando, algumas espécies, especialmente morcegos, que vivem nessas áreas, e nós sabemos que o morcego, em algumas situações, né, se ele for desalojado, ele vai ter que entrar em algum outro lugar para viver, e certamente ele pode chegar ao maior contato com a espécie humana e eventualmente transmitir vírus que nós não sequer conhecemos, como é o caso, por exemplo, agora do SARS-CoV-2. Então, é de fato uma atitude, que eu diria, irresponsável, especialmente no contexto de pandemia que nós estamos assistindo. E a ideia também seria favorecer mais a iniciativa privada, não é isso, Wagner? A construção civil, a gente tem a notícia de que a cervejaria Heineken, em Minas Gerais, né, ela pretendia fazer a construção de uma fábrica ali num local onde era um sítio arqueológico, né, onde foi localizado, inclusive, o crânio de Luzia, né, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Enfim, agora a empresa já não está mais, né, com o objetivo de fazer essa construção dessa sua empresa lá. Agora, o fato é que o que tem por trás é realmente o interesse aí privado, né? Não há dúvida, Marilu. Minas Gerais é um estado que a gente tem que sempre estar observando, né? Já houve registros importantes, né? Inclusive uma tese de doutorado, agora acho que é Josiane, se me lembro bem, orientada pelo Léo Heller, que depois foi representante das Nações Unidas para o Direito Humano à Água, na Federal de Minas Gerais. Ela mostrou claramente alguns conflitos que nós já tivemos lá, em função da mineração de alta quantidade de água, né? Ela estudou justamente o caso de uma outra multinacional suíça, que eu não vou falar o nome, né, mas para quem gosta de chocolate pode saber qual é, e que usou água em alta quantidade, né, e isso gerou problemas seríssimos de contaminação, gerou problemas de acomodação de terreno, enfim, está muito bem documentado. Depois ela fez um belíssimo livro, foi publicado pela editora Ana Blum. Então nós temos aí já literatura importante e qualificada, né, mostrando as implicações, por exemplo, da extração da água em larga escala no estado de Minas Gerais. Minas Gerais é, de fato, quando a gente fala em mineração, quando a gente fala em uso de água, tem sempre que olhar para Minas Gerais, porque é, de fato, um estado onde essas situações estão frequentemente em questão, infelizmente, eu diria. E, Wagner, vamos falar agora de uma lei, né, que está causando bastante polêmica, a Lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021, portanto, aí no apagar das luzes, né, alterando o Código Florestal, mas não só ele, mas também as normas federais de regularização fundiária em terras da União e as de parcelamento do solo urbano. Vamos traduzir isso aqui para os nossos ouvintes, telespectadores internautas, hein, Wagner? O que de fato pode acontecer, enfim, nos municípios. Veja, Marilu, esse decreto, essa lei, na verdade, né, ela é muito séria, porque ela altera, por exemplo, o limite, né, não edificável dos rios nas áreas urbanas, que era de 30 metros, passou para 20, agora cai para 15 metros para cada margem. Isso é, de fato, uma redução muito grande. E o que isso tem de implicação, né? O nosso ouvinte quer saber, né, o que isso pode acarretar. Veja, quando você diminui a área de mata na faixa do rio, você está diminuindo, por exemplo, a capacidade de absorção de água do solo, né? Você está aumentando a capacidade de levar sedimentos, né, para o rio, né? Então você está, ao mesmo tempo, permitindo que a água chegue com mais velocidade para o rio, né, porque você diminuiu os obstáculos, e ao mesmo tempo aumentou a quantidade de materiais que está chegando ao rio. Então você diminuiu a capacidade de transporte do rio também. Então você tem mais água com menos capacidade de transporte, certamente aumenta o risco de enchente e de alagamentos, né? E aí a gente assiste, né, esse tipo de situação já com muita frequência no Brasil. E essa medida, infelizmente, vai agravar esse quadro, né, de alagamentos e de enchentes que nós temos no Brasil já com muita frequência. E, ao mesmo tempo, Marilu, ele remete a regulamentação que estava na escala federal para os planos diretores municipais. Então, ele pulverizou, digamos assim, as normas ambientais, deixando com que
né, os 5.600 e tantos municípios do Brasil, claro que não todos têm plano diretor, os que têm mais de 50 mil habitantes, enfim, mas é um número considerável, né, que vai, então, poder discriminar no plano diretor qual vai ser a área adotada, né? A mínima será de 15 metros. Então, com isso, ele acabou, na verdade, flexibilizando enormemente. E aí, sem dúvida, né, permitindo aos interesses, especialmente do setor imobiliário, de edificar junto aos corpos d'água, né? Isso é, de fato, muito preocupante e com implicações, como a gente está dizendo há pouco, seríssimas, né? Vai alterar toda a dinâmica dos cursos d'água, além de contaminar os rios, né? Mas também colocando situações de risco com alagamento e enchente, infelizmente. Exato, falando em alagamento e enchente, é o que a gente está vendo, não é isso? Viu nos últimos dias na Bahia, Minas Gerais, no norte do país. Quer dizer, vai agravar ainda mais essa situação que já está grave. Sem dúvida, ele pode agravar sim, porque, como eu dizia, né, você está tirando os obstáculos naturais que fazem com que a água seja contida, né? E, ao mesmo tempo, quando você retira a cobertura vegetal, isso tem várias pesquisas que mostram, né? Você aumenta a capacidade de transporte da água, portanto, os sedimentos que ficam retidos junto às árvores, eles são transportados para o rio. Ao ser transportado para o rio, você, evidentemente, diminui a vazão do rio. Você tem mais material, você diminui a calha do rio, diminui a capacidade, evidentemente que o rio vai alagar com mais facilidade, né? Considerando, inclusive, que a gente está aí no cenário de oscilação de chuvas, né? Nós estamos assistindo, como diz o meu grande colega Emerson Galvani, né? Da USP também, o volume de água é o mesmo, mas a intensidade com que ela está chegando está mudando, né? Então, você tem aí momentos de elevada pluviosidade que dificultam o acúmulo da água, mas, infelizmente, facilita, né, a ocorrência de eventos como alagamentos e enchentes. Essa medida ela vai ajudar, infelizmente, esses processos a ocorrerem. E aí a gente tem os episódios lamentados que você citou, com perdas de vidas, com perdas materiais, com muita frequência, né? É o contrário do que o mundo está fazendo, né, Marilu? Hoje a gente está assistindo experiências, por exemplo, na Coreia do Sul, entre outros países, onde se aplica o conceito de renaturalização dos cursos d'água. O que é isso? Em vez de você ficar brigando com o rio, né, que todo ano vai encher, vai alagar, você renaturaliza o rio. Então, rios que eram tortuosos, né, cheios de meandros, que foram retificados, estão novamente reintroduzindo os meandros, porque sabe que, evidentemente, que quando a água faz as curvas, a velocidade diminui, isso dificulta, é uma forma de você diminuir a intensidade da enchente, por exemplo. E, ao mesmo tempo, estão reflorestando as áreas, as margens, né? Exatamente o contrário que está sendo proposto pelo governo atual. Então, é, de fato, catastrófica essa medida, né? Mais uma ação desse desmonte de todo o artefato ambiental, toda a legislação ambiental brasileira que está em curso. E esse ano, Marilu, nós vamos ter que estar muito atentos, porque como eles sabem que vão perder, acho que isso me parece claro, né? Só se algum tipo de evento muito diferente ocorrer, eles vão ter na canetada fazer o que for possível para completar esse projeto, né, de destruição de toda a regulamentação ambiental no Brasil, infelizmente. Quer dizer, e, por exemplo, regulamentando nessa situação, daqui até o final do ano, muitas obras já podem ter sido, inclusive, já aprovadas, em construção, já podem até, enfim, algumas até concluídas, né, diante do poder econômico, né, que é muito grande. Se tiver o prédio começar, não é isso? Num minuto já está pronto. E esse estrago vai ter sido feito. Inclusive, Maru, eles chegam a discriminar aqui, sem permitir um trechinho, porque às vezes ele é lei para o pessoal, pode incomodar, mas eles dizem o seguinte: se a área tiver pelo menos 2 equipamentos de infraestrutura, entre os que eu vou ler aqui, drenagem de água pluvial, isso é raro ter, esgoto também é raro ter, mas abastecimento de água saudável, potável costuma ter, né? E principalmente distribuição de energia elétrica e iluminação pública, né? Geralmente essas vias são iluminadas, e limpeza urbana, enfim. Então, se tiver entre esses itens 2, vai ser considerada a área consolidada e vai poder, então, retirar a vegetação em maior escala. Veja, eles estão, de fato, né, preparando literalmente o terreno para o empreendedor depois chegar e fazer o que achar conveniente, né, não considerando o interesse público, que é justamente a conservação ambiental, para evitar esses problemas sérios que a gente tem comentado aqui, de alagamentos, enchentes, que infelizmente muitas vezes leva a perdas de vidas humanas. Exato, e o argumento muitas vezes é para geração de renda, de geração de emprego, é preciso dar emprego, enfim, vamos solucionar os problemas aí sociais, enfim, exatamente um discurso que não bate aí com a realidade, não é? Ou seja, Maria, nós podemos criar novos empregos, novos tipos de atividades, né?
Isso é fundamental. Nós temos que, na verdade, recuperar, né, os prejuízos ambientais que o século XIX e XX trouxeram para a humanidade. E isso já tem hoje conhecimento acumulado, já tem experiências aplicadas, inclusive no Brasil, que podem levar a novos tipos de trabalho, novas atividades, novos empregos e recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Você imagina quantas pessoas poderiam ser empregadas num processo de renaturalização de um curso d'água, por exemplo, né? Você teria que envolver engenheiros, envolver técnicos, envolver trabalhadores, não é? Envolver colegas da área de biociências, biologia, enfim, tem um conjunto de profissionais que pode ser mobilizado, deve ser mobilizado, né? Ao mesmo tempo, associar esse tipo de ação, por exemplo, com mudança climática, então você pode projetar cenários de maior ou menor pluviosidade, né? Nós podemos também, ao mesmo tempo, promover ações eu tenho chamado aí de pagamento da dívida social a partir de ações de reparação por moradia adequada para a população de baixa renda, combatendo o racismo ambiental, combatendo a injustiça ambiental, enfim. Então, nós podemos ter um outro modelo de organização na sociedade, gerando outro tipo de emprego, que eu espero que esse tipo de situação, esse tipo de alternativa, digamos assim, seja colocado em debate, né, nas eleições desse ano, a gente possa, a partir do ano que vem, inclusive, ponderar também esse tipo de ação. É algo que a gente, pelo menos, almeja, né, lançar para o debate público, para o debate político, e não sou só eu, tem muita gente disposta, né, a fazer essa discussão, esperamos, né, com os novos eleitos a partir do ano que vem. Eu acredito que esse debate vai ganhar destaque, né, porque não é mais possível, Marilu, que nós continuamos enfrentando problemas que já são tão conhecidos, né, e que as soluções já estão postas também, né? Então, de fato, uma mudança de olhar para o país, uma mudança de olhar para a própria cidade, do que representa os processos naturais nas áreas urbanas. E isso é possível de fazer, e já tem tecnologia, já tem conhecimento, tem experiência internacional. Seria facilmente importante, eu diria, experimentar alguma dessas ações no Brasil, claro que, evidentemente, considerando as nossas condições geográficas e históricas, que são sempre muito peculiares, mas dá para fazer coisa muito interessante, Marilu. Isso aí, só para encerrar, eu vou destacar aqui o que um especialista também tinha falado sobre a mata ciliar, né? Essa mata que fica aí nas margens dos rios, as matas ciliares, elas são como se fossem os cílios, né? É isso, né? Os cílios para os nossos olhos, é realmente uma proteção, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Quem fez esse comentário foi muito didático, muito claro. De fato, essas matas, né, que estão junto aos corpos d'água, eles têm uma função fundamental, como eu dizia, além de absorver a água mais lentamente, ela diminui o processo de sedimentação e protege também, né, as margens do rio, né? Uma situação, por exemplo, como a gente viu agora lá em Capitólio, né, se você tiver mais árvores no entorno, você evita, por exemplo, a penetração da água, que foi um dos fatores, evidente que não foi o único, que infelizmente gerou aquela tragédia. Então, nós temos, sim, muitos ganhos quando se mantém as matas ciliares, e o decreto, a lei aprovada, vai em direção absolutamente oposta, infelizmente. Wagner, muito obrigada aqui pela sua participação. Até semana que vem. Forte abraço para você. Até a próxima, Bruno. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.